Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse terceiro trimestre do ano de 2023, a revista que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Queridos, a lição de hoje é a lição de número 12, que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. O texto áureo para essa lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 32, onde diz: Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A verdade prática diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Queridos irmãos, a leitura bíblica em classe está em dois lugares essa semana. Primeiro, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 14 a 16, onde diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Também, queridos, vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de número 25 a 27 e também o versículo de número 32. Diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são explicar a natureza da igreja do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e também elencar as armas da igreja do Deus vivo. Amados irmãos, o que nós temos agora é uma situação, uma realidade, digamos assim, de ataques que têm por interesse desconstruir a fé dos santos. Tudo que nós estamos vendo, que nós estamos vivendo, é a tentativa de relativizar as coisas de Deus que nós aprendemos em conformidade com a sua palavra. Você observa, quando o assunto é a salvação em Cristo Jesus, o que não falta nesses dias são pessoas tentando desconstruir e apresentar alternativas, como se a morte de Jesus Cristo não fosse suficiente para levar o homem para o céu. Outro dia eu estava conversando com um grupo de rapazes e falando para eles da nossa saudação padrão, da paz do Senhor. E eu dizia para eles: vocês já observaram que algumas pessoas estão tentando complementar a paz do Senhor? Assim, as pessoas não dão mais a paz do Senhor somente, elas fazem paz do Senhor, bom dia, paz do Senhor, boa tarde. Tem uns que ainda ridicularizam mais e dizem assim: boa tarde na paz do Senhor. E eu estava conversando com eles, é como se a paz do Senhor não fosse suficiente, né? Como se as pessoas não entendessem
o significado da paz do Senhor. Você observa, quando Jesus apareceu, ele disse, a paz seja convosco. Ele não deu boa tarde, ele não complementou a paz, não é, irmãos, de Deus, porque é algo grandioso. Mas, pastor, isso é uma coisa pequena, mas são por essas brechas que as grandes verdades estão se transformando em coisas relativas. Então, a situação é buscar desconstruir a fé dos santos. Agora, dentro desse contexto, nós somos convidados a sermos, de fato, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Eis o grande desafio a todos nós, não é, irmãos? Em meio a tudo isso, nós continuarmos sendo a igreja do Senhor. Então, é tempo, irmãos, de nós sermos a igreja em qualquer lugar em que Deus nos levar. Qualquer lugar, nós temos que ser igreja, não é? Nós temos que ser parte da igreja. Lembre-se que a igreja é uma palavra no sentido coletivo. A igreja não é uma pessoa só, não é, irmãos? Porque tem pessoas que dizem assim, eu sou a igreja está dentro de mim. Não, você é parte da igreja. Não é? A Bíblia Sagrada compara a igreja a um corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça do corpo e nós somos comparados aos órgãos do corpo. Ou seja, somos pessoas diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo, cada um com sua função, cada um com sua importância, né, irmãos, definida dentro do corpo, e todos juntos formando um corpo só. Então, é tempo de nós sermos igreja em qualquer lugar. Em qualquer lugar que estivermos, nós sermos parte da igreja e assumirmos de vez essa responsabilidade que é ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, os efeitos, queridos, do mundanismo, eles são percebidos quando a igreja ela deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Você observa que, com todo respeito, não é? Nós não podemos falar mal de igrejas, tá certo? Mas isso é uma coisa antiética. Mas, frente a absurdos que estão surgindo, completamente distorcidos e longe da palavra, nós podemos citar exemplos e exemplos e exemplos, onde a doutrina maior de determinadas igrejas, entre aspas, são coisas que a Bíblia Sagrada reprova veementemente. Então, se começa a perceber o mundanismo, os efeitos do mundanismo, no momento em que a igreja deixa de ser pautada por valores da fé cristã e passa a ser pautada por coisas do mundo. A igreja, irmãos, ela não está imune a influências ruins da sociedade, a influências nocivas da sociedade, não é? Então, aqui nessa lição, nós vamos abordar a natureza da igreja, como deve ser o seu relacionamento com Cristo, né? E as armas que impedem a mundanização da igreja local e da igreja no sentido geral. A grande proposta da lição, né, é chamar a atenção para o papel verdadeiro da igreja, é trazermos de volta ao papel genuíno da igreja, como coluna e firmeza da verdade. Né, irmãos? A igreja tem que ser a coluna e a firmeza da verdade. Então, conforme nós estudamos nas lições anteriores, o espírito da Babilônia, encabeçado pelo diabo, que é descrito na Bíblia como Deus desse século, príncipe desse mundo e príncipe das potestades do ar, ele faz uso de todos os meios possíveis. E aí nós podemos citar a educação, a política, não é? A cultura, a religião, a filosofia, a tecnologia, as ideologias e tantas outras coisas que o diabo faz uso para se opor a Deus e a sua palavra e a igreja de Cristo. Então, nessa lição, né, irmãos, nós temos que aprender sobre a responsabilidade da igreja de preservar a sua identidade como igreja, né, e cumprir a sua missão na terra.
Então, vamos definir. Eu quero relembrar com os irmãos alguns termos importantes, como, por exemplo, igreja, né, igreja do Deus vivo, e explicar, não é, sobre a natureza da igreja. E também, irmãos, nós relembrarmos nessa lição qual é a missão da igreja do Deus vivo. Nós não podemos deixar isso para trás. Então, queridos, para começar, vamos dar uma definição e uma breve explicação introdutória sobre o tema. Então, primeiro, vamos lembrar o que é a igreja. Então, segundo o pastor Cláudio Nuno de Andrade, igreja vem do hebraico, não é? Kahal, ou Kahal, né? E significa Assembleia do Povo de Deus. E do grego, eclesia, que significa Assembleia Pública. Então, o que a gente pode deduzir daqui? Que a igreja é um organismo vivo, não é? Composto por todos os que aceitam o sacrifício vicário de Cristo e tem a palavra de Deus como sua única regra de fé e conduta. Então, os irmãos observam aqui que a igreja, a palavra igreja, ela tanto do hebraico como do grego, ela tem o sentido coletivo, a assembleia, ou seja, um conjunto, não é? É assembleia pública, ou seja, um conjunto de pessoas, e não uma pessoa específica. Uma pessoa só representa a igreja, é parte da igreja, mas uma pessoa só não é igreja, é um representante ou é parte da igreja. Então, a palavra grega no Novo Testamento para a igreja é eclesia, que significa uma assembleia de pessoas chamadas para fora. Então, esse termo, eclesia, se aplica a todo corpo de cristãos em uma cidade, também em uma congregação, ou então todos os crentes da face da terra. E aí, dentro dessa lição, o termo igreja aplica-se ao corpo de Cristo, ou seja, a reunião de todos os salvos espalhados pelo mundo. Então, os irmãos não podem mais errar. Igreja é um conjunto, ou uma assembleia, ou um corpo, ou uma congregação, ou um ajuntamento de pessoas, tá certo? E não uma igreja só, ou e não uma pessoa só. A Bíblia é tão perfeita que ela diz assim: aonde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Ou seja, Jesus está conosco, ele habita no nosso coração, mas ele deixa bem claro que a igreja, não é a união de 2 ou mais pessoas, é um conjunto, não é, irmãos? Pelo amor de Deus, ninguém erre mais isso, porque nós já passamos um pouco, não é, do período de errarmos. Vamos deixar para os novos convertidos. Mas nós que já somos crentes há um tempo, já temos que ter essa verdade guardada no nosso coração. Agora vamos analisar um pouco o termo Deus vivo. Então, quando o autor se refere ao Deus vivo, né, ele se refere para diferenciar das demais religiões que servem e adoram Deus mortos, não é? Que é obra das mãos dos homens, feito de madeira, de gesso, de prata e ouro, não é? Que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, não é? Então, os homens são convidados a se converterem dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. A igreja do Deus vivo, né, irmãos? A nossa igreja é a igreja do Deus vivo. Ou seja, não é do Deus morto, representado por uma figura, uma estátua, não. Ele é um Deus vivo e é verdadeiro. E é o Criador de todas as coisas boas e perfeitas. Esse é o Deus que nós servimos, não é? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou, está vivo. Né, irmãos? Então, esse é um trecho de um corinho antigo que serve bem para representar essa verdade aqui. Também, sendo a igreja do Deus vivo,
Então, ser a igreja do Deus vivo, aqui fala um pouco da nossa responsabilidade pessoal e individual, não é, irmãos? De não se moldar ao modelo e aos padrões estabelecidos pelo espírito da Babilônia, mas, como sal da terra e luz do mundo, resplandecer em meio às trevas, não é? Pregar o evangelho a toda criatura, ensinar a palavra de Deus, viver em constante oração e aguardar, irmãos, a volta de Cristo Jesus em vigilância e santidade. Então, ser a igreja do Deus vivo é nós, irmãos, mantermos viva, né, a verdade de quem nós somos. E aí, além de nós, a verdade, as verdades de quem nós somos, tipo sal da terra, luz do mundo, resplandecer em meio a trevas, pregar o evangelho, ensinar a palavra, viver em oração, aguardar a volta de Cristo em vigilância e santidade, e lembrando que tudo isso se contrapõe, né, irmãos, a não se moldar ao modelo e aos padrões que são estabelecidos pelo espírito da Babilônia. Agora, alguém vai dizer assim, pastor, quais são os modelos e padrões estabelecidos pelo espírito da Babilônia? Vou lhe dizer, é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tudo aquilo que contraria a verdade. A nossa regra de fé, de prática, de vida, não é, irmãos? Continua e continuará sendo a palavra de Deus. E nós não temos outra. Nós não precisamos complementar a palavra de Deus com nada, porque a palavra de Deus já é completa. Não é? Uma pessoa me perguntou outro dia no curso bíblico do discipulado, pastor, por que em tal lugar, não é, se tem mais livros, se fala dessa maneira, se cria essas teorias? Rapaz, é porque eles têm outros livros além da Bíblia Sagrada. Mas nós não precisamos, a Bíblia é completa. É a nossa regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, pronto. Não é, irmãos? Então vamos continuar sendo a igreja do Deus vivo, em nome de Jesus. Também a natureza do Deus vivo. Então, nós podemos compreender a natureza da igreja através de vários termos que são aplicados à igreja na Bíblia Sagrada. É a mesma coisa de Deus, não é, irmãos? Por exemplo, a gente conhece Deus pelos seus atributos, conforme a Bíblia revela, e também pelos seus nomes, porque os seus nomes revelam a sua natureza. Vamos supor, Jeová Jirê, né? O Deus que provê todas as coisas. Jeová Rafá, Deus que sara e cura de toda e qualquer enfermidade. E aí vai, né, outros termos, o Amém, né, aquele que era, que é, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o justo, o verdadeiro, o santo, a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. E a gente passaria a tarde recitando coisas que revelam quem é o nosso Deus. Assim também nós podemos compreender a natureza da igreja através dos diversos termos que são aplicados à igreja na própria palavra de Deus, como, por exemplo, a casa do Deus vivo. Né? Então, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no início do versículo, né, capítulo 3, versículo 15, ele orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, você observa que a expressão casa de Deus foi uma expressão que foi tomada, emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. Então, o uso original dessa expressão se refere ao templo, não é? Mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja também. Então, o apóstolo Paulo, ele usa vocábulos tipo domésticos da fé, lá em Gálatas 6:10, família de Deus, Efésios 2:19, corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12:27, templo de Deus, em 1 Coríntios 3:16. Então, a sentença Deus vivo enfatiza para a gente o verdadeiro Deus em contraste com ídolos mortos. Então, faz alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que, ao mesmo tempo, se relaciona com a criatura, atuando na história humana.
Então, nós temos, não é, irmãos, através através da orientação do apóstolo Paulo, a casa do Deus vivo, nós entendemos bem a natureza da igreja, né, comparando com a natureza do nosso próprio Deus. Então, a segunda expressão é a coluna e firmeza da verdade. Então, a Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo, ela né, no mesmo versículo, lá em 1 Timóteo 3:15, agora a parte B, você observa que a Bíblia assegura que a igreja ela afirma, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, nesse sentido, ela é o quê? Coluna e firmeza. Ou seja, ela é o fundamento que sustenta a verdade. Não é, irmãos? Ela é o fundamento. Ou seja, significa que ela foi instituída para ser a guardiã da verdade que por Deus foi revelada. Então, a igreja não é? A coluna e firmeza da verdade. A coluna, ela dá sustentação, dá firmeza, dá segurança. Então, essa verdade é o evangelho de Cristo, né? As boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Então, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar, defender a verdade do evangelho. Né, irmãos? Nós passamos por momentos de ameaça. Falar a verdade, né, irmão, se tornou até crime, inclusive com supostos respaldos, né, até na lei penal. Mas é responsabilidade da igreja, né, irmãos? No zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Então, nós temos que, se essa verdade do evangelho for corrompida, então a igreja, ela não é o sal da terra e a luz do mundo, tá certo? Então nós precisamos conservar a igreja como, não é, fundamento que sustenta a verdade, coluna e firmeza da verdade, tá certo? Guardiã da verdade revelada por Deus, que é a sua santa e imutável palavra. Também, a igreja precisa, em primeiro lugar, manter a atitude firme, né, irmãos? E não ceder diante dos ataques contra a sã doutrina. Porque tem aquele negócio ali, ó. Já viu? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas na igreja isso não pode acontecer. A igreja, ela não está na defensiva. Algumas pessoas interpretam aquele versículo como aquele versículo lá, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então, as pessoas interpretam como se a igreja estivesse na defensiva e o inferno estivesse atacando. Mas, na verdade, é o contrário. A porta aqui é a porta do inferno, né? Então, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão, porta não ataca, porta defende. Então, quem está na defensiva é o inferno. A igreja tem que assumir o seu papel de firmeza, né, irmão? De ataque. Então, devemos em tudo praticar a verdade, seja em palavras, seja em ações. Devemos andar na verdade. Devemos, a tempo e a fora de tempo, sermos defensores do evangelho, assim como o apóstolo Paulo e outros mais que nós poderíamos citar aqui foram. Né? Então, a igreja é o fundamento da verdade do evangelho. A igreja sustenta e preserva a verdade revelada por Cristo Jesus e pelos apóstolos. Então, é papel da igreja, né, irmãos? A igreja recebeu essa verdade para obedecê-la, né, para guardá-la em seu coração, escondê-la, por sinal, é o termo que é utilizado, escondê-la em seu coração, proclamá-la como a palavra da vida, não é esconder das pessoas, só voltar aqui um tópico, é esconder no coração, ou seja, em algum lugar do coração está a verdade, mas ela está ali, e dali ninguém toma, dali ninguém tira, ela está escondida no coração, porque quem olha para o coração sabe que está lá, não é? Faz parte do caráter, da alma.
né? Ou seja, dos sentimentos e emoções e decisões. Agora, se alguém tentar roubar, não vai achar, porque está escondida. Não é? Então, a igreja recebeu essa verdade para proclamá-la como a palavra da vida, para defendê-la, não é? E para demonstrar o seu poder no Espírito Santo. Então, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Também, queridos, eu posso citar para os irmãos o ministério da piedade. Então, a verdade do evangelho é personificada em Cristo. Né? Então, nessa concepção, o apóstolo Paulo ele diz assim: grande é o mistério da piedade. Então, a gente precisa ter atenção aqui a duas palavras, mistério e piedade. A primeira palavra, tá certo? A primeira palavra sinaliza que a verdade do evangelho foi revelada aos santos, né? Então, é o mistério. A segunda retrata a base do cristianismo, né? A base do cristianismo, que é a fé cristã. Então, na sequência, o apóstolo Paulo ele sintetiza tudo com a expressão o mistério da piedade, né? Então, o evangelho revelado é a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, não é? Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Então, a igreja é a fiel portadora dessa verdade, tá certo? Dessa verdade. O povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele aproveita a descrição de Israel no Antigo Testamento e aplica a igreja no Novo Testamento, quando ele declara em 2 Coríntios 6:16, como disse Deus, neles habitarei e entre eles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né? Ele repete em 2 Coríntios o que fora dito lá no livro do Levítico. Então, por toda a Bíblia Sagrada, a igreja é retratada como o povo de Deus. Não tem como mudar isso, irmãos. A igreja é formada pelo povo de Deus. Então, assim como lá no Antigo Testamento, Deus criou Israel a fim de ser um povo para si mesmo, também a igreja no Novo Testamento é a criação de Deus, o povo adquirido por ele. Então, o amor mútuo e a comunhão são inerentes entre o povo de Deus e serve para lembrar que, independentemente de vocação, de cargo individual no ministério, todos os irmãos desfrutam de uma posição de igualdade na presença do Senhor. Ou seja, nós somos diferentes, cada órgão tem uma função diferente no corpo, mas todos fazem parte do mesmo corpo, não é? Que tem por cabeça a mesma pessoa que é Jesus Cristo. Então, isso aqui é muito interessante e a gente não pode esquecer isso. Também a igreja é o corpo de Cristo, não é? A igreja é um corpo, não é? Já estou repetindo isso algumas vezes. E esse simbolismo traduz a ideia de que são diversos os órgãos e muitos membros, né? Mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados e em benefício do corpo de Cristo. Então, eu estava outro dia dando aula para os novos convertidos e eu estava dizendo para eles assim, ó, no meio do povo de Deus tem o dedo mindinho do pé. Aí eu disse assim, você já viu como o dedo mindinho é feio? Você já viu que unha estranha? Você já tentou cortar a unha do dedo mindinho? Você vê que é a mais estranha, né? O dedo mais estranho, a unha mais estranha, tá certo? Parece que não serve para nada. O dedo, por que a gente quer um dedo tão feio no pé? Mas é o dedo do equilíbrio. Se faltar o dedo mindinho, o corpo fica desequilibrado. Né? O dedo é o equilíbrio do corpo. Então tem função. Aí uma pessoa se levantou e disse, pastor, e o apêndice? Não é? O apêndice tem alguma função? E eu fiquei, a primeira vez que me perguntaram isso, eu fiquei sem saber o que responder. E agora, que eu vou falar do apêndice? Aí eu peguei e fui atrás, pesquisar sobre o apêndice. Na verdade, o apêndice,
né? Eu descobri que é uma bolsinha no corpo cheia de bactérias que ajudam na digestão, por exemplo. E quando o apêndice, em algumas pessoas, apodrece, né? E ele precisa ser retirado, é justamente porque é um lugar onde só tem bactérias. O índice, né, de bactéria ali é muito alto. Então, em alguns lugares, precisa ser tirado urgente, e se estourar no corpo, vai infectar todo o corpo, né? E vai trazer complicações seríssimas. Mas quando o apêndice é tirado, né, por exemplo, os alimentos não são mais tão facilmente digeridos, uma retardação, há uma falta de complemento, não é? Justamente pela ausência do apêndice. Então, é importante nesse sentido a gente reiterar nessa história do corpo. Ninguém trabalha a favor de si próprio. Não, ninguém trabalha. Qualquer ação de um órgão ou membro do corpo, de um corpo saudável, está relacionado com toda a estrutura orgânica que sustenta a vida. Então, é responsabilidade, nesse sentido, de todos os crentes trabalharem de forma orgânica e harmônica, interligados, não é? E em favor do crescimento, saúde e fortalecimento da igreja, tendo por Cristo cabeça na liderança. Tá certo, irmão? Então, todos os crentes devem trabalhar unidos. Eu não sou músico, mas eu também não tenho inveja de quem é. Né, irmãos? Eu não sei cantar tão bem quanto algumas pessoas. Está cheio de gente que prega melhor que eu e que tem habilidades tremendas na igreja, que estão muito além das minhas habilidades. Somos todos o corpo de Cristo, né, irmãos? Unidos, a igreja cresce, né? E a obra de Deus prospera para a glória de Deus. Aleluia! Também o templo de Deus. Então, outra figura que significa, que é muito significativa acerca da igreja no Novo Testamento, é o templo do Espírito Santo. Então, os escritores bíblicos, eles empregam vários símbolos, né, para representar os componentes da construção desse templo, que tem seu paralelo nos materiais necessários à construção de uma estrutura terrestre. Então, por exemplo, toda edificação precisa de um alicerce sólido. Então, o apóstolo Paulo indica que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obra histórica de Cristo. Não é? 1 Coríntios 3,11 diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Em outra carta, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo afirma que, em todo sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a metáfora do templo do Espírito Santo, ela confirma ainda mais que a terceira pessoa da Trindade habita na igreja. Tá certo, irmãos? Habita na igreja do Senhor. Seja em nós, como representantes da igreja, como órgão do corpo, ou seja na igreja em si, não é? Na igreja em si, que tem um significado coletivo. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pergunta aos crentes de Corinto, lá em 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis vós, né, que sois o templo de Deus e que o Espírito do Senhor habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Então, ele está deixando bem claro, nós que somos partes da igreja, nós somos templo de Deus, não é, irmão? Nós somos templo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no coração de cada um de nós. E nós, em relação à igreja, somos membros do corpo, tá certo? Que se constitui numa coletividade aonde Jesus é o cabeça. Então, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, na santificação e pureza. Então, o apóstolo Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Né? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26, ele diz: Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o texto ele deixa bem claro
que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que o propósito do Calvário, no propósito do Calvário, estava inclusa a nossa santificação. Então, a expressão a lavagem da água, não é? A lavagem da água é usada de forma figurada. Isso aqui simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Né, irmãos? O crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E a transformação do ser humano, do novo crente, ou do crente no sentido geral, se dá por meio da palavra. Então, nesse sentido, Jesus orou. Lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós sabemos que a santificação é o ato, não é, de separar-se do pecado e se preparar, não é, irmãos, para a volta de Jesus Cristo. E nós sabemos também que a santificação é um processo contínuo, tá certo? Esse processo se inicia no novo nascimento, ou seja, quando o homem toma a decisão de ser servo de Deus, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo, ou seja, até Jesus Cristo voltar. Né, irmãos? Glória a Deus por isso. Também a gloriosa e irrepreensível, não é? Então a santificação ela tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Segundo Efésios capítulo 5 e versículo de número 17. Então, a Bíblia Sagrada, ela compara, né, irmão, a relação de Cristo com a igreja como com a do marido com a esposa. Então, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. E durante essa espera, por meio do Espírito Santo, o próprio Cristo a santifica para apresentá-la a si completamente, totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga, né, irmão, significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Né? Então, vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Então, acerca disso, Cristo advertiu, não é? Não ser possível entrar nas bodas do Cordeiro sem a devida veste nupcial, ou seja, sem as vestes completamente puras, né, irmãos? Brancas. Louvado seja o nome do Senhor, sem mácula e sem ruga alguma. Agora, as armas da igreja do Deus vivo. Quais são as armas da igreja, não é, do Senhor? Primeiro, o zelo pela verdade, não é? Então, nós temos que enfatizar que a Bíblia Sagrada, a verdade bíblica, ela é absoluta e é imutável. Ou seja, não existe argumento contra a Bíblia, ela é a verdade e ela não muda, né? Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Você sabia, irmãos, me permita abrir um parêntese aqui para comentar com os irmãos, que se vocês prestarem bem atenção, já tentaram de tudo para desviar a igreja. Já tentaram de tudo. Já tentaram inserir uma série de elementos que às vezes até parece que conseguiram inserir. Mas com o tempo se desfaz. Com o tempo se acaba. Agora, por que se acaba? Porque a igreja tem por regra de fé e prática a Bíblia. O que estão fazendo agora? Já que se ligaram para isso, que a igreja tem como regra de fé e prática a Bíblia, então vamos destruir a Bíblia. Aí o que é que estão fazendo? Tem até robô reescrevendo a Bíblia, né, irmãos? Reescrevendo a Bíblia Sagrada, porque qual é a ideia? Se eu tiver uma Bíblia reescrita, com verdades novas, as pessoas vão se basear nessa Bíblia. E aí nós vamos conseguir o que nós queremos, que é corromper a igreja. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vai chegar a época que, se Jesus não voltar, nós vamos ter que criar compartimentos ocultos na nossa própria casa ou em lugares escondidos para esconder
a verdadeira palavra de Deus. Agora, preste bem atenção, por que eu estou dizendo isso? Mas, pastor, isso não é exagero, não? Ô, rapaz, não é exagero, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. A igreja, ela é a fiel depositária da verdade. Os salvos, irmãos, eles são dispenseiros da mensagem da redenção. Só para os irmãos terem ideia, para ilustrar essa responsabilidade, levamos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Por exemplo, está lá os dois servos, né, em Mateus 24, do 45 a 51. Os talentos, né, em Mateus 24, do 14 ao 30. O servo vigilante, em Lucas 12, 35 a 38. O mordomo fiel, em Lucas 16, 1 a 13. E as 10 minas, em Lucas 19, do 12 ao 26. Então, todas essas parábolas que eu citei aqui, elas trazem a imagem da responsabilidade que cada servo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Então, isso é um compromisso, irmãos, da igreja completamente inegociável. Não é porque espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita liberdade e com lealdade também, né? Então a igreja deve zelar pela verdade das escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. E aí eu vou dar a ressalva para os irmãos novamente, ó, guarde a sua verdadeira Bíblia, né, irmãos? Cuide da sua verdadeira Bíblia. Então, também a igreja, outra arma da igreja é o ensino da verdade. Então, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Então, por isso que todo líder deve ser apto ao ensino, né? E isso refere-se o quê? A capacidade de compreensão das escrituras e defender a ortodoxia e refutar as heresias. Né, irmãos? Por que o pastor precisa saber ser um grande ensinador? Porque é o papel dele, né, irmãos? É o papel dele ensinar a igreja. Então, a verdade bíblica, ela deve ocupar primazia na igreja, né? Então, não foi por acaso que na tese de número 54, Martinho Lutero, ele ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo para o estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Então, não ensinar as escrituras, né, irmãos, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões do pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. E esse não é o nosso papel, né, irmão? Então, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador completamente, né? E aí, ó, nós podemos falar da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Então, diante de tantos ataques, investidas do reino das trevas, através de ideologias, doutrinas antibíblicas, pautas progressistas, né, irmãos? É papel da igreja cumprir a sua missão. Aí, lembrando, sempre lembro que a igreja foi chamada para influenciar e não para ser influenciada. Então, a igreja deve cumprir sua missão na terra influenciando, sem se deixar ser influenciada pelo espírito da Babilônia e seus agentes. Então, dentre várias atividades da igreja, propositalmente eu vou citar 3 delas. Primeiro, evangelizar. Então, evangelizar o quê? É levar boas novas de salvação a toda criatura. Aí eu vou lembrar, né, irmãos? Eu poderia citar aqui alguns casos. O tempo da aula não permite, mas só para dar assim um encaminhamento para quem quiser, pregar não é acusar as pessoas, né, irmãos? Pregar é anunciar o reino de Deus, é anunciar que as pessoas são pecadoras, mas Deus proveu Jesus para a situação de pecado do homem. Então, uma vez eu passei no lugar e tinha um irmão sendo contido por outras pessoas, por autoridades da segurança pública. E eu parei o carro e eu disse, o que foi que aconteceu com esse irmão? Aí disseram, não, ele estava ali
num determinado ponto público, e ele estava chamando, dizendo que todo mundo vive em prostituição, que não tem um ser humano tal. Aí eu disse, tá, mas o que foi? Ô irmão, o senhor falou de Jesus? Não, hoje eu saí de casa para falar sobre pecado. Não estão gostando porque eu saí de casa para... E a expressão que ele usou foi para meter o pau mesmo nas pessoas. E eu disse, rapaz, não é para você apanhar mesmo em praça pública. Porque evangelizar não é meter o pau em ninguém. Quando a gente evangeliza, a gente fala dos pecados, mas a gente fala do arrependimento dos pecados e da providência de Deus para a situação de pecado do homem. Então, anunciar é levar as boas novas de salvação à criatura. Entendam isso. Então, todo cristão deve estar ocupado com a pregação do evangelho. É o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, conforme está na palavra de Deus. Então, assim como Jesus se dedicou, né, que dedicou grande parte do seu ministério à pregação do evangelho, a igreja primitiva, que todos os dias anunciava Cristo aos perdidos, então a igreja não pode deixar de anunciar a salvação através da fé em Cristo. Mas, pastor, olha, eu acho que o senhor está errado. Acho que a gente tem que, como diz o povo, meter o pau nas pessoas, tá? Pegue a pregação. Quantas pessoas se convertem quando você prega? Pegue a pregação do apóstolo Pedro. Depois do dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro se pôs de pé juntamente com os 11. Né? Pedro colocou-se de pé e os 11 também se colocaram de pé com ele. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro começa a proferir um grande discurso. Agora, veja lá, leia na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como foi a pregação do apóstolo Pedro. Veja se ele não fala que Jesus tinha sido prometido pelos profetas, que Jesus veio, a maneira como ele cresceu, como ele pregou, como ele anunciou a verdade, como ele morreu na cruz do Calvário. E você observa que o discurso do apóstolo Pedro são boas novas de salvação. Né, irmãos? Ocorrem momentos que a gente, quando está ensinando a Bíblia, ora, eu estava ensinando a Bíblia essa semana em 1 Pedro. E aí eu terminei o capítulo 1 e fui explicar o capítulo de número 2. Eu passei 1h20 falando do versículo 1. Se você for olhar 1 Pedro 2 e 1, ali fala de 5 pecados. Ali está falando agora do crescimento espiritual da igreja perseguida, da igreja que estava dispersa pelo mundo. E o apóstolo Pedro falando para a igreja, ele diz, vocês precisam crescer espiritualmente. E aí ele começa, como vocês vão crescer espiritualmente? Primeiro, deixa o pecado. Deixa o pecado e se apegue com Cristo. Que ele diz, deixa o pecado, e no versículo 2 ele diz, seja como criança, que almeja, né, o leite racional. Ou seja, você observa, ele não está metendo pau em ninguém, ele está dizendo que, né, a gente precisa mudar a posição, conforme Jesus Cristo ensinou. Então, evangelizar, né, irmãos, a igreja anunciava Cristo aos perdidos. Eu tenho a solução para a sua situação de pecado. Você não está feliz do jeito que você vive. Né? Eu não preciso dizer como as pessoas vivem. Mas você não está feliz na situação que você está. Mas eu trouxe a solução. E a solução se chama Jesus Cristo. Pronto. Não precisa falar das cores, não é? Da orla da veste de Cristo, a cor de cada fio, não é? O nome do chicote, a zorrague. O povo não vai entender isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. O que o povo entende é que Jesus veio, né, irmãos? E ele veio para salvar. Mas, dando continuidade aí à lição, os irmãos já entenderam o que é evangelizar, também ensinar a palavra de Deus. Então, leve a nossa referência a Jesus. Jesus é o maior mestre que o mundo já conheceu. Além de evangelizar, a gente vê claramente no ministério de Cristo, conforme registraram os evangelistas, que Jesus se dedicou muito ao ensino. Então, a exemplo de Jesus, a igreja primitiva, ela nunca se descuidou da tarefa de ensinar a Bíblia. Então, por diversas vezes, o apóstolo Paulo exortou seus filhos na fé a ensinarem a palavra de Deus.
Então, neste mundo que é caracterizado pelo ateísmo, materialismo, ceticismo, incredulidade, né, irmãos? Mais do que nunca a gente tem que parar e ensinar a Bíblia, pois ela é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada é viva e eficaz, né? E também a Bíblia Sagrada é inerrante e infalível, né, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus e nós não podemos deixar de ensiná-la em nome de Jesus. E aí, por último, eu quero falar aos irmãos que também faz parte da missão da igreja combater os falsos ensinos. Né? Então, uma das principais atividades do espírito da Babilônia é propagar ensino falso. Aí a gente tem, por exemplo, ó, com ninguém se esconde mais, né, irmão? Depois da internet, rede social, abriram-se as portas para a evangelização, mas também para a propagação de heresias. Então, por essa razão e por outras razões que eu poderia citar aqui, a Igreja do Deus Vivo deve se ocupar não apenas com a pregação do Evangelho, né, e do ensino da palavra de Deus, mas também no combate às heresias, né, irmãos? Então, por diversas vezes, a Bíblia nos exorta sobre os perigos dos falsos ensinos, bem como a necessidade que nós temos em combatê-los. Então, mais do que nunca, nós devemos nos empenhar no combate às heresias e também no combate aos falsos ensinos. Tito, capítulo 1, versículo de número 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha a sabedoria da palavra de Deus para conosco. Como é combater os falsos ensinos? Se combate os falsos ensinos pintando o rosto de seja lá que cor e indo para a rua protestar? Não. Se combate os falsos ensinos, o quê? Isso está errado porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Né, irmãos? Então, o papel da igreja gira em torno da palavra, não em artifícios desse mundo. Eita, pastorzão radical, não é? Que está dando aula essa semana. É verdade, irmãos. Se isso for radicalismo, essa é a verdade. Olhe só, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não é, irmãos? Retendo firme a fiel palavra. Então, como é que se combate falsos ensinos? Mostrando a verdade. Esse ensino é falso porque a verdade diz isso, isso e isso. Entendeu, irmão? Então, a palavra não está mandando a gente lutar MMA para dizer que está certo, não é? Vou fazer uma aposta aqui, quem bater mais é o correto. Não, não é isso. É abrir a Bíblia e ensinar a verdade, né? E manter-se firme, fiel a essa verdade que é a palavra de Deus. Olha que lição preciosa nós tivemos essa semana, né? Então, diante dos ataques que buscam desconstrução da nossa fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, tá certo? Ela é a guardiã de quê, irmão? Da arte marcial que liberta. A Bíblia é a guardiã da cor da tinta para pintar a cara que liberta? Não. A igreja é a guardiã da única verdade que liberta. E essa verdade se chama Jesus Cristo por meio da sua palavra. Então, é o tipo da coisa, não é? Em outras palavras, eu poderia dizer que a mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Né, irmãos? Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, né? E ele requer a igreja santa, pura e irrepreensível. Então, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes, né? São as afirmações dessa lição. Então, o papel da igreja, ela embarca no ensino e defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Então, a igreja de Cristo,
ela não pode se deixar ser influenciada pelo espírito da Babilônia e seus enganos e suas pautas progressistas, né, cujas doutrinas e práticas vão de encontro aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Pelo contrário, né, irmãos? Como coluna e firmeza da verdade, a igreja deve cumprir sua missão que Cristo entregou. E como é que a igreja vai cumprir essa missão? Pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus e combatendo os falsos mestres. Por meio da palavra, né, irmãos? Por meio da verdade que Jesus ensinou, né? Que lição preciosa, irmãos. Que lição maravilhosa nós temos essa semana. Mais uma grande lição para ser ensinada ao povo de Deus, mais uma grande lição para ser ensinada aos nossos irmãos na escola dominical. Deus abençoe todos vocês, tenham uma excelente aula, não é? Lembrando os professores, nunca esqueça de preparar e executar a sua aula dentro do tempo proposto. Às vezes a gente precisa correr mais em alguns tópicos, às vezes a gente percebe que o tempo nos permite, né, ser mais lento em outros tópicos. A minha aula, por exemplo, aqui eu programo para 1 hora, que é o tempo que eu tenho na minha igreja para ministrar. Então, eu programo em 1 hora para mostrar que é possível a gente, né, ministrar dentro de um tempo proposto. Mas se os alunos perguntarem, então o professor deve ter habilidade, tá certo? O professor deve ter habilidade para conduzir a classe, manobrar a classe de volta para o assunto da escola dominical. E controlar, inclusive, as dúvidas dentro do tempo proposto, tá certo? Então, cuide bem disso. E os alunos convidem outros alunos. E eu vou dar uma dica. Os alunos deixam o professor feliz. Não custa nada no final da aula chegar o professor e dizer, professor, parabéns pela sua aula. Foi uma excelente aula e eu estou saindo daqui muito feliz e mais esclarecido, não é, do tema. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui com os irmãos para a lição de número 13. Fiquem todos com Deus.